Bom dia, bom dia. Quando nós batemos nos nossos filhos, nós estamos educando? Quando nós batemos nos nossos filhos, será que a gente está transmitindo para eles aquilo que a gente aprendeu quando criança? Essa conversa, né? Um bate-papo que eu tive com um amigo meu lá no serviço, isso me despertou para essa geração que a gente vive hoje, né? Ele estava falando sobre como ele aprendeu, né? O pai dele batia nele e de como aquilo fez com que ele aprendesse. E hoje ele agradece muito ao que ele é pelo que foi feito com ele. E o pai dele batia nele, né? Era um meio de correção. Eu ouvi, mas também eu expus a minha opinião. Que muitas das vezes as pessoas que hoje nós vemos se tornaram pessoas depressivas porque apanharam de seus pais, né? O método e o meio de correção que era feito no passado, e até hoje muita gente usa isso como justificativa, porque eu aprendi assim, então meus filhos também vão aprender assim, né? Na base da chinelada, na base de vara, né? Porque eu ensino através daquilo que eu aprendi, e eu aprendi apanhando. Eu falei para ele que tá errado, que isso aí, hoje nós temos uma sociedade que ela é tão deprimida, que ela sofre de depressão, e que ela passa por problemas de transtorno porque muitas das vezes não conseguiram ser curadas de traumas do passado que foram feitos muitas das vezes através dos pais que batiam e não educavam, né? Porque educar é amor, é você conversar. Então ele se justificou e eu entendi quando ele falou sobre a questão dos pais dele, porque nós quando nós falamos dos nossos pais, né, que é a nossa referência, a gente utiliza de um mecanismo de defesa para defender aquilo que foi feito conosco, né? Aquilo com que os nossos pais fizeram conosco lá no passado, através de muitas das vezes nós aprontarmos alguma coisa, a criança fazer alguma coisa, né? E ele vinha ali e dar a correção através de chinelada, através de uma vara, como ele mesmo falou que até com outras coisas mais ele apanhou. E eu falei para ele não, que as coisas não funcionam desse jeito, né? E o que que você faz? Eu converso. Mas se a conversa não resolver, muitas das vezes a gente usa esse mecanismo que a conversa não resolveu. Por quê? Porque faltou autoridade. E quando falta a autoridade dentro de casa, muitas das vezes entra isso que a gente chama de rebeldia. Então, quando você tem e exerce a autoridade de pai e exerce a autoridade de mãe, você não precisa utilizar desse tipo de situação para você educar o seu filho. Usar o seu filho como artifício, usar o seu filho como regra e através de que você fez agredindo, batendo, vai ser referência para os outros? Não, não vai. Porque o que você tem que conseguir do seu filho, ou que nós temos que conseguir dos nossos filhos, é o respeito. Muitas das vezes fala, ah, o meu pai só em olhar para mim eu já sabia o que que era. Não, não era o respeito, é o medo que ele tinha de você. É o medo que as crianças acabam tendo dos pais sem ter uma necessidade. Porque o que você tem que adquirir, o que você tem que trazer para você é o amor do seu filho para com você. Ali no livro de Provérbios, né? Provérbios é um livro de sabedoria pura, né? Provérbios 1:8, ele vai falar para que, filho, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da sua mãe. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você tem que trazer Deus para dentro do seu lar, que você tem que ser uma referência de Deus dentro da sua casa. O que eu estou querendo dizer é que se Deus se faz presente na sua vida, no seu lar, não há uma necessidade de que você faça aquilo que foi feito lá atrás. Porque o que é Deus? Deus é amor. Deus é aquele que chama para si. Deus é aquele que conversa. Deus é aquele que apazigua. Deus, sim, você pode até comentar, mas Deus também é fogo consumidor. Não é nesse sentido. Porque a vara que muitas das vezes é usada na Bíblia, ela é usada como meio de você trazer para os seus filhos uma doutrina, uma correção. Ela é usada de várias maneiras e as pessoas utilizam isso para poder justificar que a vara, ela é um meio de que você usar para você corrigir, você agredir. Não, não, não é assim que funciona. Que eu entendo que o castigo, ele é decorrente ou da rebeldia ou da ausência do educador. Porque quando nós somos ausentes,
com certeza o mundo ele vai ensinar. Porque não adianta você ser presente 24 horas dentro de casa se você não tiver Deus em você. Não adianta você ser presente com a sua esposa na vida do seu filho 24 horas se você não tiver Deus. Se Deus habita em nós e Deus é amor, o que nós transmitimos para os nossos filhos não é essa imposição de medo, mas é o respeito, e através da minha presença e de Deus em mim, ele vê que não, eu sou tratado com carinho, eu sou tratado com amor, eu sou tratado com respeito. Eu vou crescer uma criança que vai saber respeitar, amar e repassar. E só assim a sociedade ela pode ser transformada num futuro próximo. Porque o que nós vemos hoje, nessa sociedade que ela está doente, são crianças que são criadas num meio de totalmente rebeldia, porque às vezes vê isso dentro de casa. São pais que não se entendem, são brigas que são muitas das vezes feitas na presença de crianças, agressões não só físicas, mas verbais. E o que as crianças estão aprendendo dentro dos nossos lares? Que se os meus pais não se amam, essa dor muitas das vezes é transferida para mim. E o que eu faço? Eu vou repassar isso mais à frente. A sociedade que nós vivemos hoje são as pessoas que viveram no passado desse jeito e o que fazem? Repassam aquilo que aprenderam. Porque se você aprendeu dentro do seu lar o que é amor, o que é conversa, o que é carinho, que nós erramos sim. Mas através dos nossos erros nós aprendemos e nós vamos acertar quando nós temos a correção dos nossos pais com amor. Ah, meu pai me batia, minha mãe me batia e resolveu. Hoje eu me transformei porque o meu pai e a minha mãe fizeram com que eu sou assim, me batendo e eu não morri. Te deixou sequelas. Tanto que quando eu conversava com esse meu amigo, e você que pode estar vendo esse vídeo, você vai se lembrar de muitas das vezes como, quando e por que você apanhou em determinado momento. Ele falando para mim, ele falou para mim, teve uma vez que eu fiz um tal negócio, meu pai me levou lá para trás da casa, me bateu. Eu falei, tá vendo? Você traz na memória as agressões que o seu pai te fez. Ele meio que parou para analisar, falou, pô, verdade. Então, se você tornou o que você é hoje, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa correta, não foi através de agressão, não foi através de palavras que muitas das vezes te chocaram. Foi porque você, por si próprio, procurou a melhora, procurou o caminho que seria melhor para você educar o seu filho. Não é você recebendo agressão, recebendo palavras, de você repassar isso que você vai transformar uma sociedade num futuro melhor. Então veio a pergunta: e você? Já bateu nos seus filhos? 3 filhos, uma palmada e um arrependimento profundo que me marcou até hoje. Meus filhos hoje são de maiores e eu tenho um temporão. Nunca mais levantei a mão para um filho meu. Uma palmada que me marcou até hoje, que eu dei. E as outras foram criadas, os outros foram criados e são criados com amor, com carinho. Se erram, vamos conversar. Aonde está o erro? Me explica o porquê. Aonde nós podemos contornar essa situação e refazer novamente. A sociedade, ela é deprimida, a sociedade, ela é doente hoje. Cerca de 59%, se foi um estudo feito. E todos eles responderam: agressão que eu sofri quando criança, abusos que sofreram quando crianças, porque não tinham respeito pelos seus pais, não tinham respeito pelos que cuidavam deles e tinham medo. E muitas das vezes esse medo e essa dor, ela se transforma naquilo que nós chamamos de repasse. Foi repassado para o próximo, e uma sociedade que vai crescendo à base de agressão. Crianças que vão crescendo não com respeito pelos seus pais e amor. O amor ele existe, mas em primeiro lugar existe um medo. Os seus filhos não podem ter medo de você. Os seus filhos têm que ter respeito por você. Tem uma passagem bíblica que ela é muito interessante, que ela diz assim, também está lá no livro de Provérbios, né? Provérbios 15. A palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não suscite a ira do seu filho. Não faça que seu filho tenha decepções com você, ou fale para as pessoas de que você é um homem ou que você é uma mulher, que impõe através de uma vara, que impõe através de uma dura
palavra para eles quem você é. Que os seus filhos possam olhar para você com orgulho e falar para os seus amigos: o meu pai e a minha mãe me ensinaram os caminhos do Senhor. O meu pai e minha mãe fizeram o que eu sou hoje através de amor, através de palavras, e não com chineladas, e não com varas, e não com furor, e não com ira, como eles aprenderam, porque eles entenderam que isso não foi bom para a vida deles, porque eu entendi que isso não foi bom para a minha vida, e o que eu vivi de ruim, eu não quero que os meus filhos vivam. Que nós possamos ser pais e mães mais amorosos e entender que um dia nós fomos crianças. E crianças muitas das vezes fazem brincadeiras que vai te desgostar. Mas não é através de vara, não é através de chinelo que você vai educar o seu filho. É através do amor, é da palavra, é através de Cristo em nós. Porque se Deus habita na sua casa, Deus habita em você, você é amor, você tem Deus em você. Amém? Que Jesus os abençoe.